Receber uma vez mais, prazer revê-lo. Deus abençoe o senhor. Pastor Renato, Deus abençoe também. Obrigado pelo convite. Me suportar mais uma vez. A sua esposa, seu filho, a todos os líderes e congressistas. Obrigado pela oportunidade, aos pastores à minha esquerda. Deus abençoe vocês. Um ano passado eu estive com vocês. Eu ministrei sobre Abraão. Vocês lembram, não? Eu não esqueço das mensagens. Naquele dia eu estava com a minha garganta nas últimas, se não me falha a memória. Lembram disso, não? Mas deu tudo certo. Faz 21 anos que dá certo. Vai dar tudo certo hoje. Amém. Eu quero pregar sobre a cruz. Então abra comigo a sua Bíblia no texto de João. O maestro vai me ajudar. O piano sem pad. E eu quero fazer exposição sobre a cruz. O capítulo é o de número 19, do texto de João, verso 38. O ano passado era para que eu pudesse estar aqui, no Congresso de Irmãs, né? Que pena. O senhor me convida esse ano? Obrigado. E depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi tirar o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos. Aquele que anteriormente se dirigia de noite. A referência é o texto de João, capítulo 3. Levando esse Nicodemos, no dia de tirar o corpo de Jesus, levava. Há duas expressões verbais, ele não trazia, ele levava. Quem leva, leva para alguém. Quem traz, traz para si. Ele leva. Ele está levando quase 100 arratéis, 100 libras. Depende da versão bíblica que você tem em mãos. NAA, entre outras versões. Mas o texto fidedigno é 100 arratéis de um composto de mirra e aleós, perfume. Repita comigo, perfume. Olhe para cá, continue com a Bíblia aberta. Vamos pensar algumas coisas aqui. Esse homem está indo para a cruz, levando perfume. Ele não está indo para a cruz com papéis de petição. Ele não tem um rolo de pedidos. Ele não está indo para a cruz necessitado de nada. Ele não está indo tomar, ele está indo levar. Ele está carregando um perfume para perfumar o corpo daquele que está na cruz. Em pé, a gente vai sentar. O problema da nossa vida cristã é como acessamos o Calvário. Com perfume ou com petições? Isso vai definir a nossa vida cristã. Vamos continuar. E a gente já senta. Que verso a gente parou mesmo? Ninguém sabe mais. Que verso a gente parou? É 39 ou 40? Eu vou ler o 39 só de raiva. E também Nicodemos, aquele que anteriormente dirigia de noite a Jesus, levou quase 100 arratéis de um composto de perfume, mirra e aleós. Tomando, pois, o corpo de Jesus, envolveu em lençóis, com especiarias.
como os judeus costumavam a fazer, na preparação do sepulcro, havia ali um jardim. Repita comigo, jardim. Jardim. Vamos ver se nessa versão está jardim. Jardim. Repita comigo, jardim. Jardim. Isso aqui vai mudar tudo. Vai fazer toda a diferença nessa mensagem. Jardim. Repita comigo de novo, jardim. Jardim. Então eles pegaram Jesus pós-morte, depois que liberou 7 frases, das 9 até as 3 da tarde, envolveu o corpo de Jesus com perfumes e levaram para para onde, pessoal? Jardim. O que é que tinha no jardim? O texto está falando. Havia no jardim um sepulcro usado. A gente chama lá no interior de São Paulo um sepulcro peba. Peba é uma coisa passada, velha, aquela coisa. Não é um sepulcro peba? Sim ou não? Sim ou não? Não. É zero. Ninguém nunca foi colocado morto ali. Jesus vai ser o primeiro, ele vai inaugurar o sepulcro zero. Só que tem um problema. Pergunta de mim, qual? Jesus não tem sepulcro. O sepulcro é de José de Arimateia. Pergunta de mim, por quê? Ele vai ressuscitar o 3º dia, para que ele vai ter sepulcro? Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Que versículo a gente parou mesmo? Havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. Grite bem alto, crucificado. Nunca haverá acesso ao jardim sem antes passar pela cruz. Nós queremos acessar os jardins da intimidade sem antes passar pelo processo da cruz. A Bíblia é fascinante com isso. Tem gente que consegue inventar coisa na Bíblia com tanta coisa para pregar. Está tudo aqui. Uns brincalhão, meu. 42, eu leio o último, a gente senta. Mas é assim, a gente vai sentar. Se você fechar a Bíblia, você vai ver. Deixa a Bíblia aberta. Por isso que se chama exposição bíblica. Não dá para fazer exposição bíblica se você não tiver com o texto aberto, conferindo. E só dê glória se eu mostrar na Bíblia. Se eu não mostrar na Bíblia, não dê glória nenhuma. Porque a gente só dá glória o que está escrito. 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram quem? Se assente, por favor. Ai. Nunca dá tempo de falar, enquanto você se movimenta, se assenta. Eu tenho déficit de atenção, então eu não consigo pregar enquanto a pessoa anda. Então você vai se organizando e eu vou fazendo exposição do texto em seguida. Nunca dá para falar no final, então falo agora rápido. O ano passado estive com vocês e trouxe a vocês uma notícia maravilhosa, que no mês de janeiro de 2022, eu estava no ano de comemoração de 20 anos de ministério. Isso foi o ano passado, e em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, fora lançada uma Bíblia com estudos de interpretação de texto de minha autoria. Tá, não está ouvindo? Vai dar tudo certo agora. Solta o som lá, o som da plástica. Lá fora também, meu filho. Não, a gente vai apanhar aqui, irmão. Solta lá isso aí, pelo amor de Deus. Eu gosto de gente assim, cara. Ele está brigando para ouvir a palavra. Tem uns que estão aqui dentro mexendo no WhatsApp. Ele está lá fora querendo ouvir a palavra. Ninguém fala nada. E aí, o ano passado, fiz o lançamento dessa Bíblia. Hoje eu trouxe novamente. Ela tem mais de 3.500 guias introdutórios, material de crítica textual, hermenêutica, exegese, espaço para anotar. Eu gosto de anotar na Bíblia, eu gosto de escrever. E tudo que você escreve se eterniza. Por isso que Deus, quando disse a Moisés, não deu a lei oral, deu a lei escrita também. Porque tudo que você fala pode se perder, mas o que você escreve, acabou. Deus decidiu, eu vou escrever com o meu dedo na pedra. Se por acaso você se esquecer, é só consultar, porque eu sou mesmo Deus que fala e o Deus que escrevo. Então essa Bíblia está disponível aí, do lado esquerdo, eu acho. Você pode adquirir.
e mais alguns livros que você pode adquirir. Vamos lá, olhe para cá. Um dos mais brilhantes teólogos anglicanos faleceu em 2011, chamado John Stott, inglês. No mesmo ano que falece, pela revista Times, é considerado um dos 100 homens mais influentes do mundo, um teólogo. Esse teólogo que eu estou dizendo para vocês, ele tinha tanta influência e tanta autoridade no que escrevia, no que dizia, que no dia da sua morte, Billy Graham, o grande evangelista, disse que não morreu só um teólogo, morreu a teologia pós-moderna com ele. Uma das frases mais célebres desse John Stott, ele diz: o cristianismo se resume na cruz. O que é que John Stott estava querendo dizer? Sem cruz não há cristianismo, sem cruz não há evangelho. Como eu disse para vocês, o ano passado, Deus me deu o presente da vida, o privilégio de ser a terceira geração de pastor na minha família. Eu saí do seminário e fui auxiliar o pastoreio e assumi a primeira igreja quando eu tinha 19 anos de idade. E uma das coisas que eu vi por diversas vezes do meu avô, que faleceu com quase 90 anos de idade, um homem semi-analfabeto que só sabia ler a Bíblia, quando você não tiver nada para falar no culto, fale sobre Cristo e fale sobre o Calvário, já é suficiente. A pós-modernidade complica a igreja atual. Hoje vibramos com todo tipo de fala, com todo tipo de conteúdo, parece que tudo nos deixa arrepiado e emocionado, exceto a mensagem do Calvário. Quer conhecer o amor? Frase dele: caminhe de forma veloz até o Gólgota e terá a prova do amor, Jesus Cristo gritando: está consumado. A cruz não era uma ferramenta maximizada pelos romanos como tortura. A cruz para o cristianismo é a espada de vitória sobre a cabeça do diabo. Entendemos hoje sobre todo tipo de conteúdo. Eu sou de uma época na igreja, não que eu seja velho, eu tenho 20 e poucos anos, mas que homens sentavam do lado, mulheres sentavam do outro. No dia da ceia, só entrava quem era batizado. Aquele instrumento que está naquele aquário era do diabo, a bateria. Se a bateria era do diabo, então a guitarra era o próprio diabo no culto. Eu brinco com os jovens da igreja que eu pastoreio, se eu não desviei quando eu era jovem e adolescente, depois de velho não tem motivo de desviar. Hoje tem tanta coisa boa aqui dentro. Nada contra, tudo isso é maravilhoso. Entretanto, nós estamos caminhando para um analfabetismo sobre a cruz. E pastor Renato, obrigado. Obrigado por suscitar esse tema no meio da juventude. Obrigado por não trabalhar temas como seja cheio, porque eu só posso ser cheio se eu conheço o sacrifício da cruz. Tudo se fala hoje, vamos falar sobre arrebatamento, mas não existe arrebatamento se eu não for santificado e purificado pelo sacrifício da cruz. As noções básicas do cristianismo se startam na cruz. As escolas bíblicas estão baseadas na cruz. As pessoas não sabem como foi o processo, então por isso, nesse tempo que foi me dado, acho que 20 minutos no máximo, eu quero fazer esse panorama da cruz. De introdução, 20 minutos de introdução. Nem olha para mim que eu não vou pregar até meia-noite, eu só de raiva. Eu só tenho agenda 9 da manhã, mãe, então eu já pego direto. Presta atenção. Deus encarnou, não reencarnou. A nossa teologia não acredita em reencarnação, mas encarnação. Deus se fez carne, soma no grego, e habitou no meio de nós. Vimos a sua luz, a sua maravilhosa luz. Para alguns, parece ser uma coisa supérflua,
que não tem necessidade nenhuma destacar o Deus que encarna. Entretanto, é baseado nisso que se manifesta a cruz. Um monge alemão responsável da reforma protestante em 1517, 31 de outubro, chamado Martim Lutero, ele dizia que enquanto os homens usam máscaras para se esconder, Deus decidiu usar máscara para aparecer, se fez carne no meio de nós. Por quê? Se ele viesse em sua plenitude, como diz Colossenses capítulo 2, em nele está toda a plenitude, ninguém suportaria. Então ele disse: eu vim em carne. Ele é o segundo Adão e último. Ele é o quê? Fala comigo, fala comigo. Ele é o quê? Ele não é só o segundo, ele é o último, porque não tem um terceiro. O terceiro é o anticristo. Por isso que Paulo diz: ele é o segundo e o último Adão. O primeiro Adão veio adulto. O segundo Adão veio criança. Entenderam? De novo. Sabe o que a cruz revela? É que se você quiser se aproximar dela, você precisa ser como criança, não como adulto. O Adão adulto foi expulso do jardim. O segundo Adão, criança, foi introduzido no jardim. O nascimento dele foi anunciado. O nascimento dele teve coisas que mexeram com a política e com o império. Escute. O primeiro imperador de Roma foi César Augusto. Quando você estuda sobre a história romana, você aprende que César Augusto foi responsável pela Pax Romana, em latim, paz romana. Grite bem alto, paz romana. A Pax Romana. César Augusto foi responsável de abrir estradas e avenidas para linkar Roma a estados e a outras sociedades. Ele é responsável com isso. Paulo vai estabelecer essa comunicação e vai usar essa expressão à igreja de Colossos, dizendo bem assim: na plenitude dos tempos veio Jesus. Quem está lendo superficialmente não consegue entender, mas o que Paulo está se consubstanciando é o seguinte: igreja de Colossos, na plenitude dos tempos, no tempo onde havia uma paz falsa, num tempo onde havia estradas que ligavam o mundo e a sociedade, Deus se fez carne para que o evangelho não ficasse só em Jerusalém, nem em Judéia, em Samaria, pudesse ir até os confins da terra. Esse é o papel. Maria está grávida, está nas últimas semanas. Há um edito, grite bem alto, edito. Não, com força, vai, edito. Aonde Maria e José estão residindo? Em Nazaré. Entretanto, o alistamento provoca ou força-os a sair de Nazaré e ir para onde? Belém. A palavra Belém é uma palavra hebraica, casa do pão. Casa do quê? Casa do quê? Não era só José que era da linhagem de Judá, Maria também. Isso força o casal a subir até o local de alistamento, um decreto assinado pelo imperador. O que parece é que o imperador está com a caneta na mão e ele que manda, mas não se esqueça, o profeta Miqueias, um dos 12 profetas menores, já havia profetizado anos antes: tu, Belém de Efratá, de ti sairá aquele que reinará sobre a eternidade. Quem está sentado na terra está dizendo, o imperador está mandando, mas quem está conectado com o céu está dizendo, Deus está comandando tudo porque Ele é o Senhor. Eu vou falar a primeira coisa: nenhum homem da terra, nem poder legislativo, judiciário, assina nada, se Ele não permitir. Vou de novo. Não tem partido que mande na caneta da eternidade. Não tem político que mande da caneta da eternidade. Se nos próximos meses você tiver a descoberta no Brasil de algum documento assinado, não se esqueça, quem assinou não foi o homem, foi o próprio Deus que permitiu, porque tem propósito nisso. O texto diz que eles sobem, ele nasce. Nesse nascimento,
após nascer, ele precisa ir para o Egito com os pais para ser escondido durante 2 anos. Quantos anos? Até Jesus teve que passar por um período de ser escondido. Por que você quer aparecer tanto? Ninguém fala nada comigo. Quem aparece muito vira alvo fácil. Vai por mim, eu sei muito bem o que estou falando. Quem aparece muito vira alvo fácil. Lá no Nordeste a gente chamou aparecido. Ninguém fala nada comigo. O texto diz que depois, por um período, eles descem e há um gap, uma lacuna. Ele só aparece aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, fora cumprir a Páscoa, a Pessá, ele também vai cumprir o Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, lei. Cerimonial judaico. Só que quando os pais estão retornando ao ambiente, eles percebem que o menino não está lá, o pré-adolescente não está lá. Quando eles retornam, ele está no meio dos doutores da lei, os midrashins. E no meio dos doutores, ele interroga. Ele pergunta. A mãe desesperada diz: não é mister que você se preocupe como nós estamos preocupados e nos deixe tão desesperado? Ele olha no fundo dos olhos da mãe e diz assim: tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? Me escute. Ele não estava falando da carpintaria de José, porque o Filho de Deus não veio cuidar de madeira da terra, ele veio cuidar de madeira da eternidade, e ele é o Senhor. Ao segundo gap, segunda lacuna. Quando é que ele aparece novamente? Ele aparece aos 30 anos de idade. Percebeu? Ele nasce e fica 2 anos no Egito. Depois ele aparece aos 12. E depois aparece aos 30. É melhor aparecer e marcar a história do que aparecer sempre e não marcar nada. Tudo bem, vai de novo. Aos 30 anos, quem está no delta do Jordão, lá no deserto, e eu estou terminando. Quem é que está no delta do Jordão batizando? Um filho de um sacerdote. Quem era o pai dele? Zacarias. Quem era Zacarias? Da 8ª turma, turma de Abias. Qual é o nome da esposa dele? Isabel, da linhagem aronita. Não é só Zacarias que é da linhagem aronita, mas Isabel também. E é esse casal que recebe de Deus uma mensagem. A mensagem, Deus não deu na boate, Deus deu no templo. Mesmo com a casa sem poder produzir, o texto diz que a sorte caiu sobre a cabeça de Zacarias. Ele entrou no templo para oferecer incenso. O texto diz, tinha um anjo sentado do lado direito dizendo: eu estava te esperando, vou mudar a tua história hoje. Você conhece? Eu só estou narrando a Bíblia, a história. Você conhece a Bíblia? Só que esse João Batista, por direito sacerdotal dos Corarins, ele deveria ser sacerdote. O que é que ele está fazendo lá no deserto como profeta? Olha para cá. Segundo o texto de Vaikra, Levítico, capítulo 7, tanto o sacerdote como a linhagem sacerdotal tinha direito de roupa diferente. O sacrifício que o povo trazia, a perna direita do animal, a coxa e o peito do animal era de direito do sacerdote e sua família. Esse camarada aparece no deserto e a roupa dele é como camelo. A comida dele é gafanhoto e mel silvestre. Mas por que ele não está lá seguindo a linhagem sacerdotal? Simples. Se você ler o texto de Lucas, o capítulo 1, o texto vai dizer que nesse tempo em Israel, na jurisprudência sacerdotal, não havia um sumo sacerdote, havia 2. Anás e Yosef bar Caifás. É a primeira vez na vida que tem 2 sumos sacerdotes. Esse João Batista está dentro desse contexto. Ele está dizendo: eu não aceito esse conchave, eu não aceito essa manipulação sacerdotal. Mas você é sacerdote, tem que aceitar. Você é sacerdote. Ele diz: eu não aceito. Se Deus é na minha vida, eu vou para o deserto. Estou abrindo mão da roupa sacerdotal. Agora vai começar. Estou abrindo mão da mesa e do que está na mesa para viver no deserto, porque eu sei que é melhor estar no deserto com Deus do que na mesa sem Deus. É a lacuna
maratona de 400 anos, de Malaquias até Mateus, e Deus fica em silêncio, e quando Deus quebra o silêncio, a voz de Deus não começa do templo, reconstruído por Herodes, por mais de 40 anos, não, a voz de Deus não vem do templo para o deserto, vem do deserto para o templo. Escute, que loucura é essa? Que evangelho é esse? Que a voz da eternidade deveria sair do templo para a sociedade, mas do lugar caótico, desértico, vem a mensagem. A Bíblia diz, e apareceu João Batista no deserto, pregando. Escute-me por favor, o templo de Herodes era uma das maravilhas construídas. As pedras do templo de Herodes, reconstruído em Jerusalém, foram importadas de Roma, desembarcaram em Cesareia Marítima. Herodes o Grande transportou isso de Cesareia Marítima até Jerusalém. A 5 quilômetros de distância, o sol batia do templo e dava para ver o reflexo. Só que Jesus disse, está aqui quem é maior do que o templo. Para provocar, Jesus disse, eu sou maior do que o templo, sou maior do que Abraão, sou maior do que Moisés, sou maior do que Salomão, eu sou o Senhor de tudo. Fechei o parênteses. Esse João Batista está batizando e não tem estrutura nenhuma, não tem banco, não tem cadeira, não tem ar-condicionado, não tem ministério de louvor, não tem microfone, churi, não tem nada. Esse cara não tem estrutura nenhuma, mas tem Deus. Outro dia, uma irmã me chamou no direct e disse assim, pastor, eu vou visitar a sua igreja porque eu soube que tem salinha de criança e tem uma estrutura pedagógica e psicopedagógica para as crianças aí. Eu disse, é o mínimo, por ser educador tenho que ter. Ela disse, eu estou procurando uma igreja que tem estrutura para receber minha família. Ela foi falar logo para mim, eu tenho uma paciência. Eu disse, a senhora está procurando um clube, não uma igreja. As pessoas estão atrás hoje de estrutura, infraestrutura, mas não estão procurando mais a palavra. Meu avô faleceu há 8 anos atrás. Quando alguém aceitava Jesus no culto, pastor Caetano, é a mesma fala do meu avô, é a mesma fala do senhor. Se o meu avô estivesse aqui, ele diria bem assim, após alguém aceitar Jesus num culto evangelístico, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Eu duvido se hoje ele diria isso. Meu avô diria bem assim, procura uma igreja mais próxima da Bíblia. Porque não é sobre ter uma igreja, é ser uma igreja perto da Bíblia, próxima da Bíblia. João Batista está batizando no Jordão. Ele está dizendo, raça de cobra, sucuri, jararaca, jiboia, anaconda, vem. Ninguém fala nada comigo. O evangelho tem poder de mudar as serpentes em ovelhas. Tudo bem que nem todo mundo passou por esse processo, mas o evangelho tem poder. O que João Batista está dizendo? Arrependei-vos. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. Presta atenção. O evangelho não muda aparência, muda a essência. Por isso que a pregação de Cristo é o contrário da pregação do sinédrio. O sinédrio, os judeus, os religiosos, os rabinos, os escribas, iam para a praça e ficavam com aquela cara de jejum, dizendo, eu estou jejuando. Ficava lá na praça fazendo no live, no monte, dizendo, eu estou em oração 3 dias no alto da colina. Jesus disse assim, para de ser hipócrita, seu miserável. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai em secreto te ouvirá. Só para nós aqui, para eles não conhecem. Fazer live no monte é fácil, mas fazer live quando está adulterando, fornicando, ninguém faz. Porque a gente quer mostrar para os outros o que a gente não é. Por isso que dentro das 40 parábolas de Jesus, ele conta uma parábola de um fariseu e um publicano. E ele não disse que eu sou o fariseu, ele disse que eu sou o publicano. Porque o publicano chega na presença de Deus e não se envaidece, nem exalta sua meritocracia. Diz, eu sou pobre, sou miserável, sou pecador, preciso da sua misericórdia.
Eu estava dizendo ontem num congresso de jovem em Goiânia, em Formosa, sei lá, nem sei mais onde eu estou, cada hora eu estou num lugar. Estava dizendo para um grupo de jovens, dizendo para eles, se fosse para receber por fundo de garantia na igreja, o meu salário seria top. Fundo de garantia. Cara, eu casei virgem, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Testemunho furreca, né? Porque parece que só dá vontade de vibrar se o camarada matou. Não, eu não fiz nada disso. Não quer dizer que eu não tive vontade. Se o evangelho fosse fundo de garantia, cá para nós. Eu passei minha vida toda, eu me doei minha vida toda, minha juventude toda no evangelho. Tudo. A igreja atual que eu pastoreio em São Paulo foi a terceira igreja. E eu assumi essa igreja, eu tinha 23 anos de idade, minha esposa tinha 21. Faz 16 anos que eu pastorei essa igreja. Eu gastei toda a minha juventude. Se fosse por fundo de garantia, certamente meu salário seria bom. Sim ou não? Olha o que a graça faz. A graça faz assim: Adson, você que começou a trabalhar de manhã, e se por acaso alguém chegar no final do dia e trabalhar 1 hora, o salário é mais ou menos assim. Sabe você que está me ouvindo aqui, tanto presencial e online? Eu que passei a vida toda na igreja, e você passou a vida toda na gandaia. Se tomar vergonha na cara hoje e aceitar Jesus, o salário é igual. Desculpa, eu falei vergonha na cara. Porque esse é o problema. Nós estamos fazendo algodão doce sobre apresentar o Calvário. E no Calvário não tem doce, tem sangue. No Calvário não tem troféu, tem ressurreição. Levante as duas mãos para o alto. Eu senti Deus aqui. Aí na galeria também vocês vêm comigo pregando, tá? Levante as duas mãos para o alto. Feche os dois olhos. Pelo menos por 5 segundos, não peça nada, só diga glória pela palavra, só diga glória por causa do Calvário. Abra a boca, diga aleluia, porque o evangelho de Cristo é a manifestação do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia pelo evangelho, aleluia pela palavra, aleluia pelo privilégio de ouvir a mensagem, aleluia. João Batista está batizando aonde? Jordão. Você sabe que a palavra Jordão em hebraico é irad, significa descer. Significa o quê? É uma palavra hebraica, descer. O texto diz que Jesus foi para o Jordão. Se Jordão significa descida, Jesus foi para onde? Descer. É engraçado, se Deus encarnado desceu, tu não desce. Terra de mistério. Batista olhou para Jesus e disse assim: eis o cordeiro, artigo definido, não é para você ter dado glória, mas vou falar de novo. Eis o cordeiro, não é um cordeiro. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Posso ou não? Sim. João Batista é filho de quem mesmo? E Zacarias era o quê? Então João Batista estudava para ser o quê? Então ele conhecia sobre cerimonial, sim ou não? E dentro do cerimonial sacerdotal, existia um cerimonial da expiação, que era anualmente um cordeiro que morria, o seu sangue era aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, que servia para cobrir os pecados. João Batista conhece do cerimonial, é por isso que a expressão que ele fala ganha mais peso, porque quem está falando é filho de sacerdote, que era sacerdote, que conhece cerimonial, e ele olha para Jesus e diz assim: esse daí não vem cobrir pecado, esse aí vem tirar todo o pecado. Vou de novo, o que João Batista está dizendo: depois dele não precisa mais cordeiro morrer, mais boi morrer, mais galinha morrer, o sangue dele é suficiente, o sangue dele é suficiente, suficiente.
Dr. Norman Geisler vai dizer que o escritor dos Hebreus é um paralelo do texto mais cerimonial de Levítico. E só o escritor dos Hebreus repete por diversas vezes: Jesus morreu uma única só vez. Jesus foi entregue uma única só vez. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é: não precisa da segunda, uma vez só é suficiente. Quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, não cobre, tira, não cobre, tira. Então por isso que a igreja precisa ser conhecida de um bando de gente ex, porque aqui a gente não cobre pecado, Jesus que tira o pecado. Quando João Batista olha aquilo, ele diz: meu Deus, é ele. Jesus chega e diz assim: precisa ser batizado. João disse: hã? Quem? Eu. Me batiza. Você não é João? Batista? Batista não é sobrenome. Batista é sua atitude. Você é conhecido por aquilo que você faz, não por aquilo que você fala. Batista, batiza. Eu disse: não, você está de brincadeira comigo? Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos teus pés. Ó, lei romana. Havia um escravo, um servo na casa romana, que a incumbência dele era só amarrar e desamarrar as sandálias. Sabe essas sandálias que você vai entrelaçando com correias até o joelho? Eram sandálias como essas. E essas sandálias recebiam de 7 a 8 nós. Sabe o que esse camarada está dizendo? Perto do Senhor eu nasci só para amarrar e desamarrar. Quando Jesus olhou para ele e disse assim: é por isso que você vai me batizar. Porque eu só entrego missões honrosas para quem sabe o seu lugar. Vou de novo. Eu só entrego missões honrosas para quem sabe o seu lugar. Porque se você achasse que é alguma coisa, eu nunca entregaria essa missão para você. Mesmo me batizando, você continua sendo o servo e eu sou o Senhor de tudo. Aí eu imagino aquela confusão no Jordão. Eu imagino as cobras, tudo assim. As jiboias. Diz aí, vai brigar? Ó, briga. E aquela agonia. Não batiza, que não batiza. Jesus disse: ei! Eu não posso. Ei, se você não concluiu, se você não concluir a tua parte, eu não posso iniciar a minha. Imagina o João: como assim? É que você batiza com água. Vou de novo. Como é que é, Senhor? Não, continua. Sabe por quê? Porque quando você batiza com água, você está fechando um ciclo. E depois desse ciclo, eu batizarei com o Espírito Santo. Você está vendo o processo? Grite bem alto: processo. Só há Espírito e fogo quando passa primeiro pelo batismo. Batismo é um símbolo do sepultamento. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12. Fomos circuncidados com Cristo aonde? No batismo. O texto diz que quando Jesus é batizado, ele sai das águas e 3 coisas acontecem. Quantas coisas? Vamos lá, quantas coisas? Primeira, o céu se abre. O céu não se abriu no templo, o céu se abriu no deserto. Deus não depende de ambiente geográfico, Deus depende de alguém sincero. Onde tiver alguém sincero, Deus abre o céu. Segunda coisa, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, como figura de linguagem, vem voando. Todo mundo na beira do Jordão, as cobras tudo olhando e dizendo: eu estou vendo um cordeiro, eu sou cobra, mas agora está aparecendo um novo animal. É o que? É uma pomba, vem descendo e pousa sobre ele. A terceira coisa que acontece no meio do deserto, numa planície desértica, a terceira coisa que acontece: a voz do Pai grita: este não foi, este não será, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Você já leu a Bíblia?
O pai nunca tinha falado com ele ainda. Pode ler. Você não está vendo. Não tem. O pai só fala publicamente depois que ele passa pelo É quando você confessa publicamente sua aliança com ele, que publicamente ele também confessa você. Ninguém entendeu nada. Jesus não ouviu no particular o pai falar. Jesus ouviu no meio de todo mundo: você é meu filho. Aí começa. 30 anos de idade. Ele vai viver até os 33 e meio. Durante 33 anos e 6 meses, ele vai ser registrado em Mateus, Marcos e Lucas. 35 milagres. Quantos milagres? 35 milagres. Não significa que ele fez só 35. O texto de João diz que se fosse colocar tudo que ele realizou, não caberia nos livros. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus exorta, Jesus bate. Porque ele bateu também. Um dia ele entrou no templo. Ele estava invocado aquele dia. Aquele dia ele entrou no templo e disse: meu Deus. Saiu chutando cadeira, mesa. Você imagina Jesus assim? Porque a gente imagina sempre Jesus assim, né? Não vontade de falar uma coisa, mas não posso. Fala. Não, isso aqui vai dar problema, é capaz não. Depois não reclame, viu? O único momento que Jesus chutou e bateu com chicote não foi no prostíbulo da Palestina, nem no bar que ficava na esquina da casa do pai dele. O único ambiente que Jesus chutou tudo e deu chicotada, azorrague, foi no templo, onde tinha um bando de religiosos. Porque o que Jesus não suporta é hipócrita dentro da igreja. Você sabe que a palavra hipócrita é uma palavra grega. A palavra hipócrita significa ator. O que Jesus estava dizendo é: eu odeio gente que senta na igreja, canta e prega, mas quando acaba o culto vive outra coisa. Você precisa viver o que você prega. Você precisa viver o que você prega. Minha mensagem é muito pastoral, sabe? Às vezes eu fico com raiva da minha mensagem. Porque a pessoa me convida para pregar, para virar tudo, porque eu sei como é que é. É um congresso, tem que virar. Vai virar de raiva comigo pregando. Eu não consigo, às vezes eu quero até, é sério, mas não vai. Então eu vou ficar tipo assim. Presta atenção. Jesus opera milagres. Chegamos na semana da crucificação. Jesus está subindo para Jerusalém. Geograficamente é o lugar mais elevado. Pastor Caetano me deu até às 11. Então, subindo para Jerusalém, o lugar mais elevado. Jerusalém é a cidade da religião. 7 festas se celebravam em Jerusalém, 4 intermediárias e 3 principais. Dentre as principais, tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Alguém sendo da linhagem de Israel tinha por obrigação subir a Jerusalém. A capital do ministério de Jesus foi Cafarnaum, depois que foi expulso de Nazaré. Você lembra a cena? Jesus estabeleceu seu ministério em Cafarnaum, que era um ambiente marítimo, aonde Pedro morava. Jesus estabeleceu seu ministério. Entretanto, Cafarnaum na época de Jesus não era a maior cidade. Do lado de Cafarnaum ficava Magdala. E na Magdala, na época, tinha 30 mil habitantes. Você sabe que uma cidade naquela época tem 30 mil habitantes? Só que Jesus não começou o seu ministério, ou não estabeleceu o seu ministério em Magdala. Sabe por quê? Porque a rota para quem subia para Jerusalém não passava por Magdala, passava por Cafarnaum. Presta atenção. Durante 3 anos Jesus ficou em Cafarnaum. Todo mundo que subia para Jerusalém passava em Cafarnaum e tinha um encontro com Jesus. E quando chegava em Jerusalém dizia: eu tive um encontro com o filho do carpinteiro lá embaixo. E ele não é só filho de carpinteiro, ele é o Deus encarnado. Ele me curou, ele me libertou, ele é o Senhor. Por isso que quando Jesus chega em Jerusalém já tem um alvoroço. Aí você entende a entrada triunfal. Entendeu agora a entrada triunfal? Por que o povo está lá celebrando? Porque antes dele chegar, já durante 3 anos aquilo foi construído. Estamos na semana da ceia. Estamos na semana da crucificação.
celebração da Páscoa. Jesus olha para os discípulos 12, que ele escolheu, e escolheu a dedo, grite bem alto, escolheu a dedo. Lucas capítulo 6, verso 11 e 12, e Jesus subiu para a montanha, orou, e depois de orar a noite toda, chamou os seus discípulos, e entre os discípulos escolheu quantos? 12. O texto de Marcos 3,13 diz que o critério que Jesus utilizou para escolher os 12 foi, e chamou quem ele quis. Foi por causa da beleza de ninguém, foi por causa do dinheiro de ninguém, foi por causa do apadrinhamento de ninguém. Jesus disse, eu escolho quem eu quero e não devo satisfação a ninguém. Levante a mão direita, porque eu vou liberar uma palavra. A escolha não é democrática, a escolha é teocrática. Deus, gracia governo, é Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que envia, porque Ele é o Senhor da obra. Jesus reúne os discípulos assim, é necessário que o Filho do Homem morra. Para quem olhava o ministério como carreira de sucesso econômica, acabou ali. No meio dos 12, Judas diz assim, é o quê? O senhor vai para onde? Morrer? Eu larguei tudo para perder tudo? Porque ele larga tudo, e o que foi lhe entregue foi uma bolsa de moedas. Ele já não olhava para Jesus como motivo da sua caminhada. O que motivava ele eram as moedas que caíam na sacola. Quando o que Deus te dá é a motivação de você estar nesse culto, isso mostra o grau de intimidade que você tem com Ele. Judas disse, que negócio é esse? Pedro disse, Senhor, não vá. Jesus disse, para trás de mim, Dema, Satã, cão. Jesus não está dizendo, não vou nem entrar nisso aqui, porque outro dia eu vi um camarada fazendo uma crítica textual errônea, dizendo que Pedro ficou endemoniado. Não faz isso. Jesus está sendo contra a declaração de Pedro. Pedro não está possesso de demônio, a declaração de Pedro é anticristo. Jesus está dizendo, você não está endemoniado, mas a tua declaração é a declaração do anticristo. Para trás de mim, Satanás. A palavra Satanás não é nome próprio, acusador. O que ele está dizendo? Não me acuse, eu preciso ir, preciso cumprir o meu papel, preciso cumprir a minha missão. Eu vou caminhando para o final. Quando Jesus está subindo, há uma pequena aldeia, pastora, do lado. Jesus diz aos discípulos, vão ali numa aldeia, há um jumentinho, está amarrado. Já que eu estou subindo para Jerusalém, vai ser a última vez, essa precisa cumprir as promessas e as profecias. Quando você chegar lá, desamar, olha o que Jesus manda fazer. Jesus não pede para pedir, desculpa a redundância, Jesus não diz, peça, Jesus disse, desamarra e traz. Se o dono aparecer, você diz, o Senhor precisa dele. Olha que loucura. Jesus não disse para pedir, Jesus vai lá e desamarra. Porque tem coisa que se Jesus pedir, você não dá. Ninguém fala nada. Então Jesus disse, vai lá na aldeia e mete a mão na corda e já vai desamarrando. E se por acaso o dono do jumentinho aparecer, você diz, o Senhor precisa dele, 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 o Senhor precisa dele. Ele vai subir no jumentinho, 0 quilômetro. Já andou de jumento? Alguém aqui? Já? Coisa maravilhosa, né? Os primeiros 10 minutos. Depois começa a doer tudo, falando que demônio, cara, jumento. Jesus está entrando em Jerusalém. Olha para cá, eu termino. Toda vez que eu termino, nunca termino. Por que Jesus vai entrar em Jerusalém em cima do jumento? Não seria mais imponente Jesus entrar em Jerusalém em cima de um cavalo branco? Um manga larga? Puro sangue? Você pode imaginar? Por que Jesus não subiu num cavalo como Mardoqueu desfilou sobre um cavalo imponente? Jesus vai entrar em Jerusalém em cima de um jumentinho. Primeiro, para cumprir a profecia. A profecia dizia que ele ia entrar com um jumentinho. Segundo, 2 animais falavam de 2 princípios culturais.
Quando o indivíduo montava num jumento, ou quando o indivíduo montava num cavalo, estava indo para a guerra, e Jesus não estava indo para a guerra. Subir para Jerusalém não é guerra. O jumento não era animal de guerra. Quando alguém ia para a guerra, não ia montado no jumento. Jumento era animal de carga. Por isso que uma das tribos de Israel era Issacar, jumento de duros ossos. Jumento não tem aparência, mas tem estrutura. Jumento não tem beleza, mas tem estrutura. Jesus está dizendo: assim é a humanidade. Eu não vim montar uma humanidade de aparência, eu vim dar estrutura para a humanidade que tem força. Ele vai entrando e os ramos vão sendo lançados e vão gritando: Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. O mesmo povo que diz Hosana é o mesmo que vai dizer crucifica. Cuidado com os aplausos, hein? Os mesmos que tiram selfie com você, depois de uma semana criticam você. Nesse inteirinho, na semana, Jesus diz, na quinta durante o dia, os discípulos disse: agora é a hora. Jesus chama Pedro e João. Chamou quem? Chamou quem, pessoal? Durante o dia, quinta-feira de manhã, e disse: ei, vai numa cidade aí, e vocês vão encontrar um homem que tem um cântaro nas costas. Ó, ele está tirando água. Cultura judaica: homem não tirava água, quem tirava era a mulher. Jesus está mostrando algo, o seguinte: o sinal que eu sou Deus é que eu vou alterar até a cultura local. Quando vocês encontrarem um homem com um cântaro na mão, vocês dizem para ele que assim como eu precisei do jumentinho, preciso de um quarto na casa dele. Encontraram o homem, Pedro e João foram na frente, prepararam uma ceia no cenáculo. A palavra cenáculo é um lugar elevado, mobiliado e amplo, só que reservado. O texto diz que o dono da casa cede o cenáculo, Jesus sobe no cenáculo com os 12 e o dono da casa fica fora. Pergunta a mim, por quê? É ceia. Na ceia não entra simpatizante, é só quem é discípulo. Pastor, mas Judas está lá. Judas está lá, mas é discípulo, ainda que seja mentiroso, falso, mas pelo menos está lá. Evangelho não é ambiente para simpatizante, é para alguém que decidiu caminhar. Isso é quinta-feira. Isso é o quê? Estamos na quinta-feira. Quinta-feira. Jesus está celebrando a ceia. Existe um cerimonial judaico chamado Kiddush. Kiddush é um cerimonial de jantar, onde precisa ter 2 elementos. Todos os elementos podem faltar, só não pode faltar o quê? Pão e vinho. Jesus pega o pão e diz assim: este é o meu corpo. Jesus não está estabelecendo a teologia da transubstanciação. Pastor, o que é transubstanciação? É a eucaristia. Após a oração, aquele pão se torna corpo. Jesus não está dizendo isso. Tanto que Paulo vai dizer aos Coríntios: fazer isso em memória de mim. É um memorial. Jesus pega o cálice assim: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Só que depois que eles estão tomando a ceia, João capítulo 13, eu estou lá em João 13, a ceia está rolando, está tudo bonito, grite bem, tudo bonitinho. Lá vem Jesus tumultuar o ambiente, porque é ceia. Jesus está ceando, ele olha para os 12 e diz assim: ei, tem gente aqui que está botando a mão no prato e há de me trair. Para que fazer isso? Tem necessidade? Não quer revelar o traidor? Fala depois, fala antes, mas quer falar durante a ceia. Se você ler o texto de João, às vezes eu vejo pessoas citando o texto de João com a cabeça no peito de Jesus. Você já leu esse texto? Como é que foi? Foi no dia da ceia. O texto diz que Pedro está sentado de frente de Jesus e João está do lado de Jesus. Está escrito no texto. E Jesus está dizendo: tem um traidor aqui, está colocando a mão. Aí Pedro está de frente de Jesus e João diz assim: pergunta para ele quem é. Aí João diz: pergunta para ele quem é. Pergunta. Aí a Bíblia, vem cá. A Bíblia, depois você lê no texto de João, o texto diz: e reclinando pois João uma cabeça, disse: fala só para mim. Obrigado, João.
João se aproveita da intimidade para saber o que não pode saber. Só que Jesus jogou para o alto, sabe o que eu joguei para o alto? Pá! Jogou para o alto e não falou o nome de ninguém. Só que se você olhar o texto diz que Judas saiu, e é a Bíblia que vai dizer, todos eles acharam que Judas saiu para comprar alguma. Por quê? Porque ele tinha a bolsa que tinha o. Então Jesus disse, ele foi comprar. Quando ele sai, Jesus reúne os 11 e diz assim, vamos cantar um hino. O texto de Marcos vai chamar artigo definido, vamos cantar o hino. Jesus começou a cantar o terrilim do Salmo 113 até o Salmo 118, foi cantando salmo por salmo, 113, 114, quando ele entra no 115 que diz bem assim, e a vítima será amarrada nos 4 cantos do altar, e será sacrificada para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Os 11 que estão com eles não estão entendendo nada, mas ele está dizendo, eu estou cumprindo todo esse salmo, porque todo esse salmo vai se cumprir. Eu sou a vítima que vou ser amarrado nas 4 pontas, eu vou morrer pela humanidade. Jesus vai saindo, texto de João capítulo 18, eu já estou em João 18, Jesus está no Getsemane, grite bem alto, Getsemane. Jesus está ele e 11, o texto diz que Judas conhecia o caminho do jardim, porque tem gente que conhece o caminho do jardim, mas só não conhece o Deus do jardim. Abre aí João 18, abre aí rapidinho, abre logo. 18:1, lê logo, meu filho. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Isso. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Vai! Ora, Judas, o traidor... Para! Por que está escrito assim, Judas? Mas está escrito Judas, o traidor. Por quê? O destaque está o que ele vai fazer. Lê. O traidor conhecia aquele lugar. Para, conheci o que, meu filho? Aquele lugar. O traidor conhece também o lugar. Só que não valoriza o lugar. Para você ter dado glória. Vamos, meu filho. Judas, o traidor, conhecia o quê? Lugar. Só não dava valor para o lugar, porque Judas acessou o lugar para ter vantagem, e tem gente que acessa o lugar para se relacionar com Deus no jardim. Não, eu só tô... Vai. Porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Eu vi um glória, você entendeu? Dá um glória também. Aquele lugar, Jesus tinha marcado vários discipulados, escola bíblica, culto de doutrina, congresso. Jesus, eu vou fazer um congresso lá. Jesus, levar os doces. Jesus, vou fazer um retiro. Vamos lá, vocês dois. O problema de Judas não era conhecer o lugar, era conhecer o Deus do lugar. Tem gente que conhece como funciona esse congresso, quanto custa, qual é o operacional desse congresso, só não conhece o Deus do congresso. Eu na ponta da língua não posso falar. A camiseta que você tá não define a sua intimidade com Deus. O cargo que você tem não define sua intimidade com Deus, porque Judas era tesoureiro. Esse microfone está melhor. Vem com esse, mais ruim. Precisão. Esse aqui está, ó. Teste. Lê de novo, vai. Lê. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Vai. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer... Opa! Ninguém pega ele de surpresa.
Sabe nas entrelinhas o que o texto estava querendo dizer? Judas, eu vi quando você me roubou, eu vi quando você me traiu, eu vi quando você negociou princípios. Eu não esperava de você perfeição, mas eu esperava de você arrependimento, Judas. O que eu esperava de você era arrependimento. Quando eles estão entrando no jardim do túmulo, há 2 meses atrás, eu levei um grupo de alunos meus do ITEPA lá para Israel, e eu dei uma aula para eles dentro desse Getsemane, mostrando para eles como é o breu do ambiente. Ei, por isso que eles estão de tocha, o negócio não é iluminado não. Só que Judas, antes de chegar no Getsemane, ele diz para aqueles que eles estão guiando: aquele a quem eu beijar é ele. Pergunta-me, por quê? Vai. Porque Judas está dizendo, o destaque dele não está na aparência, porque no escuro ele é igual a todos. O cabelo dele não é diferente, os olhos dele não é diferente, a roupa dele não é diferente, não tem brilho. Mas quando ele abre a boca, ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você não der glória agora, eu te pego. Por isso que quando a companhia vem, alguém grita: quem estás procurar? Aí Jesus grita: sou eu. A multidão cai. Por quê? O poder dele não está no paletó, o poder dele não está na flor ungida, o poder dele não está no copo de sal, o poder dele está no nome dele. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus disse: o negócio é o seguinte, eu vou deixar vocês me prenderem. Ó, como é que pode? Porque se ele dá um brado e a povo cai, ele está dizendo: ei, não é vocês que me prendem, sou eu que estou me entregando. Isso é quinta para sexta na madrugada. A madrugada toda da sexta-feira, de quinta para sexta, Jesus é levado para Pilatos, Herodes, igual ping-pong, até que ele é julgado. Seu julgamento acontece. O texto de Marcos vai dizer que pontualmente Jesus foi crucificado no Gólgota às 9 da manhã da sexta-feira. Até chegar ao Gólgota, Jesus não levou a cruz. Eu sei que no teatro a gente sempre diz que ele levou a cruz, mas não levou não. Ele levou parte da cruz, o patíbulo, a parte horizontal, não a parte vertical, porque ele veio conectar os homens a outros homens, para depois conectar os homens ao Deus Todo-Poderoso. Ele é crucificado 9 da manhã, meio-dia a trevas, texto de Marcos, 3 da tarde. Que hora? Que hora? De novo, que hora, pessoal? 3 da tarde. É 14h58, 59. Das 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus vai falar 7 frases. E Jesus está preparado para falar a última frase. Está. Essa é a penúltima, a última. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A palavra consumado é uma palavra, eu terminei, eu esgotei. Está fechado, concluído. Sabe quando um arquivo conclui? É o que Jesus está dizendo. Pode baixar o arquivo que eu concluí tudo. Jesus disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E Shabbat Shalom começa às 18 horas. Que horas? 18. Tem 3 horas para tirar o corpo de Jesus de lá. Quantas horas? 3. Quantas horas? 3. Quem é que aparece na história? Arimateia disse: eu preciso me revelar agora, porque eu sou discípulo oculto, e discípulo oculto só se revela na hora certa. Ele foi diante de Pilatos assim: eu quero o corpo. Pilatos: você quer o quê? Corpo. Oxi, quer o quê? Eu quero o corpo. Quer o corpo de quem, homem? Tem 3 lá morto, quer que corpo? Não, eu não quero o corpo dos 3, eu quero o corpo só de um. Mas o que tu vai fazer com o corpo? Parafraseando, eu imagino José de Arimateia dizendo: para você é o corpo, mas para mim é o pão vivo que desceu do céu. Para você é a morte, mas para mim é a vida, e a vida em abundância. Pilatos diz: ai, pega esse corpo logo. Eles têm 3 horas.
Quando eles estão, José de Arimateia está caminhando, quem que aparece na história? O Nico. Niquinho apareceu, disse: ei, está indo para onde? Estou ali na crucificação, no Calvário. Ah, mas é o quê? Tirar o corpo. Vai tirar o quê? O corpo dele. Nicodemos aparece 3 vezes na Bíblia. Quantas vezes? Quantas vezes na Bíblia? João capítulo 3, ele vai de noite se encontrar com Jesus. João capítulo 7, no Sinédrio ele defende Jesus. Terceira vez que Nicodemos aparece na Bíblia é no Gólgota. Nicodemos apareceu só 3 vezes, mas foi as 3 aparições mais importantes da Bíblia. Ele pega 100 arratéis. Quantos arratéis? 100. De um nardo puro. E eu fechei a Bíblia. A mensagem da cruz é assim mesmo. É desse jeito. Ele disse: vamos para o Calvário tirar? Vamos. Mas aonde você vai com tanto perfume? Vai abrir um boticário? Não. Perfume era coisa que você entregava como honra. Olha para cá. Um arratel equivalia a 340 gramas. Quantas gramas? Você conhece alguém na Bíblia que entregou um arratel quando Jesus estava vivo? Conhece alguém? João capítulo 12, 3 e 5, está escrito. E Jesus na casa, em Betânia, entrou uma mulher, e ela estava trazendo o quê? Um arratel, está escrito, um arratel, 340 gramas. Irmão, 340 gramas equivalia a um ano de trabalho, está escrito no texto. E era tão precioso o perfume de um arratel que ela levava, que perfumou a sala, os cômodos, a casa. Tem alguém aqui bom de matemática? Alguém bom de matemática aqui? Alguém? Todo mundo normal, graças a Deus. Não é possível a pessoa falar: eu não sou bom de matemática. Não tem como. Ninguém aqui é bom de matemática. Mas o básico que a gente conhece é as 4 operações: adição, multiplicação, divisão e subtração. É básico. Se eu pegar 340 gramas, fazer a soma de 100 arratéis, quanto que vai dar? Quanto? Quilos. E quilos? Hã? Preste atenção nisso. O cara vai pegar um peso daquele para levar no Gólgota, não para receber, mas para entregar. Esse homem está indo para o Gólgota não para receber, mas para entregar. E quando ele vai chegar no Gólgota, um está tirando Jesus da cruz e o outro está segurando as pernas. O corpo de Jesus cai sobre o corpo de José de Arimateia, e José de Arimateia vai falando: Nicodemos, pega as pernas, e ambos vão segurando o corpo, vão tirando. Você não está vendo mais ninguém, eu não vejo no texto mais ninguém, só está os dois, e aquela agonia, os dois com o corpo com eles, aquela agonia, e etc, e eles vão caminhando até o jardim do túmulo. E quando eles chegam no jardim do túmulo, eles colocam o corpo de Jesus, cobrem o corpo de Jesus. Eu fico imaginando os dois voltando para casa, Nicodemos entrando na porta da casa, e os filhos vindo em direção: pai, o senhor se machucou? Ele disse: não, filho, pela pisadura dele eu fui sarado. Imagina a mulher de Nicodemos entrando e diz: meu amor, você está sujo de sangue. E ele disse: eu não estou sujo não, o sangue dele não me suja, o sangue dele me limpa, o sangue dele me limpa, o sangue dele me limpa. Sabe, irmãos, a mensagem que eu vim pregar para vocês essa noite é o seguinte: está no dia da multiplicação, é a coisa mais fácil. Eu quero ver se envolver com o corpo. Eu quero ver sair desse congresso e ir para a universidade, para pós-graduação, para o seu pós-doc, para o seu vestibulinho, e as pessoas olharem para você e dizerem assim: o que é isso na sua roupa? Que mancha é essa que você tem na face? Que é isso que tem em você? Que eu não sei o que é, uma coisa diferente. Todo mundo transa antes do casamento, você diz não. Todo mundo bebe, você diz não. Você é crente. Sou lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus.
Fechei. E termino orando depois. Mas preciso lhe mostrar uma coisa que às vezes você nunca tenha visto. José de Arimateia era o quê? Sua profissão? Senador. Político. Nicodemos era o quê? Doutor da lei. Um religioso e um político se unem para carregar o corpo. Glória a Deus! Aleluia! Alguém outro dia disse: religião e política não se misturam. Quem tirou Jesus e o corpo dele do Calvário foi um político e um religioso. Por não se envolver com política, olha o que a igreja perdeu por muito tempo. Só que a igreja atual não se envolve, agora se compromete com a política. Você sabe que é se envolver com a política? É uma galinha que bota ovos. Você sabe que é se comprometer com a política? É um porco que dá o bacon. E para dar o bacon, precisa morrer. A igreja não se compromete com a política. A igreja se envolve com a política. Porque o maior comprometimento da igreja é com o reino de Deus. A igreja não se vende por causa de cargo político, de secretaria em nenhum ambiente. A igreja não se vende por causa de voto. A igreja tem um dono e o seu dono se chama Jesus Cristo. Let's go. Helder, eu queria muito que no start que eu desse, você cantasse. Eu sei que você está com louvor queimando no coração, mas antes, você preparasse aquilo. Eu quero voltar. Deixa preparado que a gente vai adorar. Ó, escute. Eu passei 1h20 pregando sobre vitória, não foi isso? Carro de chave? Chave de carro, foi? Prosperidade? Falando sobre o quê? Eu não vou dizer que nem preguei. Eu preguei? Não, eu só fui falando os negócios que aconteceu, os negocinhos de Jesus. E é tão maravilhoso falar dos negócios de Cristo. Eu ficaria aqui mais 10 horas falando sobre o Calvário. Rapaz, eu penso que eu amo falar sobre Jesus. Eu só sei fazer isso também, fazer muita coisa. Eu nasci para isso, cara. Eu sei minha missão. Eu nasci para pregar o evangelho. Tem gente que nem para desviar presta, sou eu. Posso te fazer uma pergunta? Sim ou não? Sim. Judas já roubava Jesus antes de vendê-lo. João capítulo 12 diz que Judas colocava a mão na bolsa, sim ou não? Por que Judas foi vender Jesus? Porque certamente o dinheiro da bolsa estava acabando. É aqui onde define nossa vida cristã. O que é mais importante, o que tem dentro da bolsa ou o que está no Calvário? Curva a cabeça. Minha palavra a você que está afastado hoje e precisa reconciliar. Eu não estou vendendo nada, isso aqui é um convocar de Deus, está na hora de você se alinhar. E você que precisa reconciliar com Cristo, chega de moedas, chega de bolsa, o seu lugar é do lado dele. Estenda sua mão aonde você está e queira reconciliar. Pastor, eu quero reconciliar. Eu entendi o meu lugar. Se tiver alguém na galeria ou aqui na igreja, pastor, eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer isso agora, essa noite. Será que tem alguém? Tem alguém? Tem alguém essa noite? Online também você pode aproveitar essa oportunidade. Feche os teus olhos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos Venha e valores. receber Jesus. Eu quero
Onde está na primeira pessoa? Aonde se encontra a primeira pessoa nesta noite? Aqui na nave da igreja, aí no telão. Das obras, Senhor. Jesus está te chamando nesta noite. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Venha para Jesus nesta noite. Lá na galeria. Você que está distanciado. Você que saiu dos caminhos do Senhor. Oh, Ralemanas, Xeremicamas Neves. Oh, Remanas. Vem para Jesus. Lemanais, Xeremicamas Neves. Venha para Jesus nesta noite. Entrega a sua vida para Ele. Entrega a sua vida nesta noite. Deixa Ele cuidar dos seus projetos, dos seus planos. Oh, renuncie essa vida de pecado. Renuncie essa vida com esses prazeres mundanos. Abrace o Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Oh, rebanar, xeremicamas neves. Oh, aleluia. Vem para Jesus nesta noite. Eu insisto. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Aleluia. Venha nesta noite para Jesus. Venha. Aí no telão, venha para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Mais uma alma entregando sua vida que estava no telão. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de convencer o pecador. O Calvário manifesta a vida em abundância.
Aonde tinha algemas, o Calvário quebrou. Aonde tinha correntes, o Calvário quebrou. No Calvário quebrou toda maldição hereditária. No Calvário se quebrou toda palavra de maldição. O Calvário tem poder. O Calvário tem poder. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe as irmãs. Que Deus possa continuar fortalecendo. Aleluia.